Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinho, estamos aqui no bate-papo e hoje falando sobre a crise do açúcar. A crise do açúcar que ocorreu ali na época do Brasil Colônia, lembrando que o Brasil pertenceu a Portugal, foi invadido pelos portugueses em 1500, que a princípio se apropriaram da riqueza que tinha por aqui, né, a beira-mar, principalmente ali o pau-brasil, e na segunda fase foi a fase que eles começaram a inserir aqui culturas, trazer culturas da África, da Ásia, e plantar aqui no Brasil. Principalmente aí foi o caso do açúcar, que foi o principal produto de exportação do Brasil por muito tempo, até no caso gerar a crise do açúcar, onde que essa crise fez com que se pensasse em outro tipo de cultura, já que o Brasil não podia ficar refém só do açúcar. Então, graças à crise do açúcar, nós tivemos ali mais para frente ali a questão da mineração, do ouro, diamante, da prata, depois a questão do café, a borracha, mas isso só aconteceu devido à crise do açúcar que eu vou falar nesse vídeo. A crise do açúcar ocorreu por diversos motivos. O principal deles foi a União Ibérica, período em que Portugal passou a pertencer à Espanha. Isso ocorreu de 1580 a 1640. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele participando de uma batalha contra Marrocos, naquela época o rei participava das batalhas, ele desaparece. Então fica vaga o trono de Portugal, e então assume ali o seu tio-avô, era Dom Henrique, que é um cardeal também, que 2 anos seguintes veio a morrer, e ele, por ser membro da igreja, não tinha filhos, não tinha herdeiros, então há uma nova disputa pelo trono, e essa disputa é ganha por Filipe, que era o rei da Espanha. Então ele passa a comandar tanto a Espanha como Portugal, e aí surgindo então a União Ibérica, que é a união desses dois países. Isso traz mudança aqui no Brasil, que é bom lembrar que o Brasil pertencia a Portugal e passa a pertencer ali no caso à União Ibérica. E nesse período o Brasil só produzia o açúcar, não tinha a questão do ouro, diamante, não tinha o café, não tinha borracha, não tinha o gado, o leite, não tinha nada. O Brasil só produzia o açúcar, e em parceria com a Holanda, que inclusive financiou aqui a produção do açúcar, que comprava açúcar, o açúcar ia lá para a Europa, e no caso principalmente ali para a Holanda, e a Holanda ela tinha refinaria, coisa que nem no Brasil nem em Portugal tinha. Então a comercialização do açúcar nesse período ali era produzida aqui no Brasil, encaminhada para a Europa, e sendo no caso ali refinada na Holanda, que fazia a questão da venda do açúcar na Europa e no resto do mundo. Acontece que a Holanda tinha treta ali com a Espanha, que por muito tempo foi colônia espanhola. E um pouco antes ali da União Ibérica acontecer, já havia na Holanda aquelas lutas pela sua independência, né? Isso vai aprofundar principalmente ali no período da União Ibérica, tendo em vista que a Espanha agora já estava mais fragilizada, né? Ela tinha que tomar conta de um território muito grande, ela tinha que tomar conta agora da Espanha, tinha que tomar conta de Portugal, das suas colônias portuguesas e espanholas ali na África, na América, ali propriamente ali na Europa. Então era muito difícil de eles conseguirem dar conta disso tudo. Então ali começa então a Holanda conseguir a sua independência. Toda ação tem uma reação. A Espanha não querendo fazer uma guerra de batalhas, né? Aí ele falou assim: opa, já que eu não posso usar a minha força, meu poderio militar contra você agora, que eu estou usando ele para controlar as minhas colônias, impedir outras revoltas e independências, então começou a querer fazer essa guerra contra a Holanda na questão econômica, né? Criando ali bloqueios econômicos, como os Estados Unidos faz com Cuba ali. E usou o açúcar como principal arma contra a Holanda, né? E impedindo que a produção do Brasil fosse ali destinada para a Holanda. Isso vai trazer grandes problemas para a Holanda, que não tinha terra para produzir. Então começa a se pensar então a Holanda a ter colônias. Então é criada ali a Companhia Oriental das Índias, onde que a Holanda começa a invadir territórios ali na Ásia, na África, principalmente colônias que era de Portugal e também da Espanha, e também chegou a invadir aqui, criada ali a Companhia Ocidental das Índias, onde que invade o Brasil. Isso aconteceu ali
por 1630 e foi até 1654. A Holanda tomou conta de todo o território ali do Nordeste, justamente onde produzia o açúcar. A invasão holandesa no Brasil trouxe grande problema para Portugal ali e para a Espanha, no caso da União Ibérica, né? Porque perdeu a principal fonte de riqueza aqui, que era o açúcar, no território brasileiro, e também terras também na África ali, então a questão da escravidão. Então isso trouxe muitas mudanças, até mesmo aqui para começar no Brasil, que já não tinha o Nordeste brasileiro, que não tinha como produzir mais o açúcar, né? Estava em batalha. Então ela começa aqui, os movimentos aqui mais no sul, né? Sul-sudeste, no sentido de procurar novas fontes de riqueza. Ali começa ali o movimento do Bandeirantes, né? Que veio gerar Minas Gerais, veio gerar Mato Grosso, né? Que não existiam, né? Nessa época o Brasil se limitava a ficar só ali na costa marítima, né? Porque a ideia era produzir para levar para Portugal, para a Europa, né? Como já parte do Brasil já não pertencia a Portugal, já não era explorado por eles, eles começaram a ter que interiorizar, começaram a surgir esses movimentos dos bandeirantes entrar mata dentro, aí surgindo, como eu falei, Minas Gerais, Mato Grosso, tudo isso surge desse movimento, que a princípio foi atrás do ouro, do diamante, e mais para frente ali já começaram a produzir o café, já começaram a produzir ali o gado, a questão da borracha, né? Graças a esse movimento que aconteceu da crise do açúcar. Como eu falei anteriormente, a invasão holandesa foi de 1630 a 1654, sendo que em 1640, né, Portugal já havia se libertado ali da União Ibérica e começa a tentar recuperar seus territórios perdidos, tanto ali na África como aqui parte no Brasil, principalmente ali do Nordeste brasileiro. Então vão surgindo diversos movimentos, revoltas, aí tivemos uma revolta pernambucana, né? Além de outras, no sentido de recuperar esse território perdido, né? E um dos principais motivos que contribuiu para a expulsão de vez dos holandeses ali foi o apoio dos próprios colonos ali, dos fazendeiros, né? Vamos lembrar o que aconteceu antes. Quando a Holanda invadiu ali o Nordeste brasileiro, ali começou a invasão, os caras meteram o pé, né? O cara de dinheiro não sabia o que ia acontecer, né? Se ia continuar, se não ia continuar, se iam matá-los, se ia tomar a terra deles, não importa. Eles pegaram o seu dinheiro ali, sua família, e meteram o pé. É normal acontecer, por exemplo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, com a Europa caindo bomba devastada, com Hitler invadindo, com bomba nuclear no Japão, você acha mesmo que um cara que é bilionário, um cara que é milionário, vai ficar no lugar que cai bomba? Não, eles metem o pé. Muitos vieram para o Brasil, muitos vieram para a América, principalmente para os Estados Unidos, inclusive virou potência graças a esse movimento de imigração, onde que gente com dinheiro saindo da Europa, levando seu dinheiro para um lugar seguro, que é a lógica do capitalismo. Ninguém quer ficar com seu dinheiro em um local que não é seguro, né? Então isso é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil nesse período da invasão holandesa. Percebendo que a Holanda estava invadindo, a galera ali que tinha dinheiro fazenda ali meteu o pé, abandonou a fazenda. Inclusive isso gerou muitos problemas ali para a Holanda no começo, que teve que financiar para recuperar os engenhos. Então foi oferecido muito dinheiro por parte holandesa a pessoas para retomar a economia do açúcar, né? Tava tudo indo bem até que então começa a crise aqui por parte da Holanda, que começa a cobrar ali os empréstimos que foram feitos, os investimentos e mesmo tributos, né? Até porque a Holanda, com o fim da União Ibérica, que Portugal se restabelece, assim como a Espanha, eles começam ali a querer recuperar seus territórios perdidos, como eu falei aqui no Brasil e também ali na África, né, na Ásia, né? E isso vai começar a trazer problemas econômicos para a Holanda, que vai perdendo territórios e começa a ter que investir mais e precisa de dinheiro para isso, né? O dinheiro vai ficando cada vez mais curto, cada vez que ela perde uma colônia, ela perde dinheiro. Então ela começa a querer cobrar aqui dos donos de engenhos, né? Tributos e também impostos. Aí o cara percebe, pô, se a gente lutar a favor de Portugal, de modo a retornar a Portugal, o que vai acontecer? A Holanda vai ser expulsa e eu devo a Holanda. Então a minha dívida morre. Olha que jogada brilhante. Então os donos de engenhos começaram a ver que era lucrativo você trazer de volta Portugal, de modo que sua dívida
fosse acabada, entendeu? É isso que ocorre. Os donos dos engenhos, entendeu? Os fazendeiros, começam a lutar ali junto com Portugal para expulsar os holandeses, e isso ocorre em 1654, quando enfim a Holanda deixa o Brasil. Portugal então retorna ali todo o território brasileiro, principalmente a questão ali do açúcar do Nordeste, né, e começa ali a produzir. Porém, essa crise ela vai continuar, né, porque agora a Holanda, né, ela sai aqui do Brasil, foi expulsa, né, e ela ainda conseguiu ali territórios, inclusive ali na Antilhas, né, e ela começa a produzir o próprio açúcar ali agora nas suas colônias, e ela já pegou toda a manha. Ficaram 24 anos aqui pegando a ideia da produção, comercialização, como que você refinaria. Então a Holanda passa, mesmo depois ali fora do Brasil, passa a controlar o comércio de açúcar no mundo, né? E isso vai trazer grandes prejuízos para o Brasil. Como eu falei para você, a base da economia do Brasil era só açúcar. O Brasil não produzia nada. Ele era exclusivamente a questão da monocultura, a questão voltada para o açúcar. Então começa então a se repensar no Brasil economicamente. O que podemos fazer para recuperar outras culturas, para não ficar refém. Aí, como eu falei com vocês anteriormente, vou repetir, surgindo aí mineração, surgindo ali a questão do café, surgindo ali a questão da borracha, do gado, né? E tudo isso nesse processo de interiorizar que começou ali com a invasão da Holanda no território ali do Nordeste, obrigando então o Brasil a se conhecer, né? Vamos dizer assim, né? Começaram a entrar a mata dentro, e a partir do momento que você vai entrando a mata dentro, você vai descobrindo as riquezas que tinha ali, riquezas minerais, de solo, de território, que permitindo a plantar no Brasil outras culturas, e isso se deu basicamente pela questão da crise do açúcar. Por isso que é importante a gente estudar a crise do açúcar, falar que o Brasil por muito tempo ficou na monocultura, refém do açúcar, refém principalmente do trabalho escravo, e é isso aí. Começa essa mudança aí com a União Ibérica, com a crise com a Holanda, com a guerra com a Holanda, com a invasão da Holanda no Nordeste brasileiro, e depois ali a Holanda tomando conta, mesmo depois de expulso do Brasil, tomando conta desse comércio de açúcar mundo afora, e isso trouxe mudanças básicas no Brasil. Então fica aí esse vídeo aí, espero ter explicado. Tem outros vídeos no meu canal e a gente vai falando de outros assuntos mais para frente. Valeu!